Olá, meu nome é Carolina Azevedo e nós estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Recomeçar. Recomeçar nunca é uma tarefa fácil, mas às vezes essa tarefa vem imposta, vem de uma forma que a gente nem imagina, de uma forma que a gente nem espera que aconteça. É preciso recomeçar em algumas situações da vida, mas quando isso acontece de uma forma inimaginável, a gente fica perdido, sem saber qual o primeiro passo. A história de hoje, a gente vai contar um recomeço que veio de uma dor, mas que floresceu. Apesar da situação difícil, ele floresceu e hoje ele começa a dar frutos. A gente vai contar hoje a história da Eliane Soares. Oi, Eliane, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui no podcast. E eu sei que a sua história, apesar de ter começado de uma forma difícil, né? Para uma jovem, uma menina, a gente consegue ver o cuidado de Deus com a sua vida, a gente consegue ver tudo que Deus fez e tudo que Ele ainda faz na sua vida. Então é uma honra poder contar a sua história aqui no podcast. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui, né? Contando o meu testemunho mesmo, né? De recomeço, de reconfigurar a minha vida depois de tudo que eu passei. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eliane, eu queria começar o nosso bate-papo aqui perguntando quem era a Eliane antes de você precisar recomeçar. Quem era a Eliane? Eu nasci e cresci em um lar cristão. Então, fui batizada na Assembleia de Deus. Só que um período da minha vida eu desviei. Casei muito nova e aos 19 anos eu casei com o Henrique. Uma pessoa maravilhosa, de um coração gigante, que eu sempre vou lembrar da pessoa que ele era, do coração que ele tinha. E todos que conheceu ele sempre vai lembrar da pessoa boa que ele era. E fui casada, muito feliz. Nossa, eu tinha um lorde do meu lado. E eu sempre desejo para todas as mulheres que tenha um marido igual o Henrique foi na minha vida. E o que aconteceu, te interrompendo, mas só para que as pessoas que estão assistindo entendam. O que aconteceu na sua vida que você precisou recomeçar? Em fevereiro de 2020, inicinho da pandemia, meu marido ele foi diagnosticado com leucemia. Foi algo muito assim, rápido, tanto que nem deu tempo dele processar o que estava acontecendo e eu também processar. Foi tudo muito rápido. Foi através de um check-up, ele teve uma alteração no sangue, o médico já olhou, pediu para ele repetir, encaminhou ele para hematologista. E na sexta-feira de carnaval, a médica já pediu para a gente correr para fazer alguns exames em Belo Horizonte, porque tudo ia fechar e só voltaria depois da quarta de cinzas. E ela precisava com urgência. E a gente, assim, ele não estava sentindo nada. Ele estava bem, então, na minha cabeça e na dele, não vai ser só uma alteraçãozinha, algo bobo, não é nada, porque você está bem, né? Não está sentindo nada, não está sentindo nada, a nossa vida, nossa, feliz, alegre, vivendo, né, maravilhosamente bem. E ela ligou para o laboratório na nossa frente e falou assim, olha, eu preciso de uma prévia de um exame, eu vou mandar um paciente para ir e eu preciso que você me manda a prévia desse exame hoje. E aí eu fiquei assim, mas tudo bem. E quando a gente saiu, ela falou assim, olha, vocês vão para tal laboratório em Belo Horizonte para fazer uns exames. A gente, ok. Ela, vocês não vão dirigindo não, né? Aí ele falou assim, não, mas a gente nem entendeu o porquê disso, a gente não estava entendendo. Fomos, na volta, fizemos o exame, na volta ela já estava com a prévia do exame. Não deu nem tempo de chegar em Sete Lagoas novamente, né? Que dá o intervalo de 1 hora. Então, em menos de 1 hora, ela já conseguiu ter uma prévia do exame. E ela me mandou uma mensagem. Ela falou, Eliane, tudo indica que o Carlos, ele tá com a leucemia. Só que não tem como eu dar certeza. A gente vai ter que fazer uma investigação. E tô indo viajar e vou entrar em contato com alguns médicos para ver o que a gente faz. E aí, no sábado de manhã, ela já me liga
sábado de carnaval, ela já me liga de manhã cedo e fala, olha, o Henrique, ele vai ter que ir para Belo Horizonte agora, ele vai internar lá. Então, já leva, vocês vão internar lá, porque a gente vai ter que fazer uma investigação da doença. E a gente, assim... E aí, como foi receber essa notícia, assim? A gente tava muito aéreo, assim, porque como ele não sentia nada, então a gente pensou, não, vai ser... Aí eu não tava em casa no momento que ela me deu essa notícia, eu só cheguei em casa e falei, olha, arruma suas coisas, nós vamos para Belo Horizonte que você vai internar lá, com a equipe da médica tal. E fomos, chegou lá de cara, já deu 10 dias de internação. E foi 10 dias, assim, só fazendo exame. E a gente tava levando a vida normal, ele não tava sentindo nada. Toda hora chegava a enfermeira pra ver se ele tava com febre. E nada, foi só fazendo exame, coleta de medula. E aí, no 10º dia, ele saiu de lá com um diagnóstico de leucemia. E aí, eu fiquei assim, não, mas... Como foi receber essa notícia? Assim, eu tava desviada, eu tava, né, afastada da igreja. O Henrique, ele sempre simpatizou com a minha religião. Então, ele sempre ia na igreja, tudo que a gente conversava, ele era simpatizante da minha religião, mas ele não era, né, um cristão praticante. Uhum. Mas, em tudo que a gente ia recorrer, a gente sabia o Deus que a gente poderia recorrer. E saímos de lá com esse diagnóstico. Eu falei assim, não, eu conheço um Deus que ele tudo pode. E há um propósito em todas as coisas. Ainda Sim. mais pra gente que é cristão. Eu falei, o Senhor tá me chamando de volta. O Senhor tá me chamando de volta. E quando a gente chegou em casa, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e ele olhou pra mim. E ele falou assim, ele me chamava de Plim, que é uma abreviação de princesa. Então ele achava muito estranho me chamar de Plim. Ele falou, não sou bem. Aí ele me chamava de Plim. E ele falava assim, Plim, o que vai ser de você se acontecer alguma coisa comigo? E ele começou a chorar. Eu falei, Henrique, não vai acontecer nada. E eu tentando acalmar ele. A preocupação dele não era a doença dele. Não era o que ia acontecer daqui pra frente. A preocupação dele era eu. O que seria de mim? E eu falei, não, vai dar tudo certo. E assim, não, você vai tomar suas medicações, que até, a princípio nem ia precisar fazer quimioterapia venosa, só os comprimidos. E no 3º dia que ele estava tomando os comprimidos, ele já começou a passar mal pelo efeito, né, da medicação. Era já uma quimioterapia, só que sim, com os comprimidos, só o comprimido, né? Sim. E aí, nesse período, ele não conseguiu comer mais, sentia muito enjoo, e aí, e sentia enjoo de tudo, não tinha remédio que passava esse enjoo dele, então ele não conseguia comer. Cheiro de sabonete, eu tinha que tomar banho, e aí eu lembro de um dia muito triste, que eu lavei o cabelo. E não pude dormir com ele por conta do cheiro do meu cabelo, porque ele estava passando muito mal. E quando fez um mês, a gente estava esperando que o plano liberasse uma injeção para ele tomar. E o plano estava demorando muito para liberar essa injeção, e a injeção era muito cara. E eu falei com ele assim, eu vou comprar essa medicação, vou comprar essa injeção. Ele falou assim, não precisa, porque a doutora, ela já está correndo atrás, ela falou que vai conseguir. Eu falei, não, mas até que essa medicação, até que ela consiga, eu vou ver se eu compro algumas injeções. E ele falou, não, você não vai comprar, que é muito caro. E eu tinha uma reserva, um dinheiro guardado, e ele não deixou. Aí, quando estava fazendo um mês, nisso ele já tinha perdido uns 20 quilos, no intervalo de um mês. Então, assim, não deu tempo da gente processar o que estava acontecendo. Quando deu um mês, levei ele para fazer uns exames, fui no retorno com a médica. E até então, eu não tinha, desse um mês que ele tinha sido diagnosticado, a minha mãe que acompanhou ele no retorno. Então, eu só tinha contato com ela por telefone. Uhum. E aí, nesse dia, eu saí da minha casa com um choro entalado na garganta. E aí, eu tava indo levar ele, porque ele ia tomar a primeira dose da injeção. E aquele dia, eu amanheci assim, com um choro entalado. E quando a gente estava saindo de casa, os nossos cachorros estavam muito perturbados, muito perturbados. Mal sabia eu que os cachorros, eu acredito que estavam sentindo que ele não ia voltar mais. E quando eu cheguei,
com os exames para a médica e ele estava muito debilitado. Ela falou assim, Eliane, a gente não teve oportunidade de conversar pessoalmente, mas eu vou te encaminhar para uma psicóloga, porque você pode perder o Henrique. Aí eu sabei. E eu falei com ela, não, eu não vou perder ele. Eu falei assim, e a doutora Hilda falou que a gente vai fazer os exames, vai dar tudo certo, que tem a possibilidade. Ela falou assim, lógico, tem a possibilidade dele ser curado, senão a gente não estaria nem tentando, mas você pode perder ele. E aí minha luta... Esse foi o fundo do poço? Essa foi a parte mais difícil? Essa não foi a parte mais difícil. E aí que começou a parte difícil. Ter que viver realmente essa realidade. E ele foi internado, ela falou, olha, vamos internar porque ele está com insuficiência renal para a gente acompanhar mais de perto. E ele estava internado quando deu uns 2 dias que ele estava no quarto, ela já encaminhou ele para UTI. E nesse dia que ele foi para UTI, a minha cunhada, a irmã dele mais velha, ela me ajudou muito nesse processo. Ela me mandou uma mensagem, olha, o Henrique tá indo para UTI. E aí eu fiquei, meu Deus, desesperada. E eu cheguei lá, ele já estava deitado na UTI, ele estava assim, debilitado, fraco. E ele tinha um amigo de infância, que era cristão. E cristão há muitos anos, ele era da Batista, da Laguna. Uhum. E me mandou uma mensagem, na hora que eu estava lá com ele. Me mandou um textão. E esse amigo dele estava acompanhando vocês. E como que você ficou no meio disso tudo? A Eliane, porque o Henrique, você está contando pra gente, mas e a Eliane? Como que você ficou no meio disso tudo? Eu acho foi o período que eu mais orei na minha vida. A única coisa que eu pensava, isso é uma fase, eu conheço o Deus que eu sirvo e há um propósito diante disso e Deus vai fazer um milagre. Isso vai gerar um testemunho na vida do Henrique. Eu estava crendo nisso o tempo todo. E aí, a minha luta... E pandemia, começou lockdown e aí tudo fechado e tal. Ninguém saía de casa. Então, eu tinha que ir para o hospital, tomar cuidado, nada, ninguém na rua. Não. E eu moro na cidade sozinha. A minha família é de Vespasiano. Então, aí eu tive que encarar tudo sozinha. Porque eu podia ir no hospital uma vez só no dia durante 1 hora. E aí, fora essas outras horas, era dentro de casa o tempo todo, joelho no chão e oração. E aí... E foi no meio disso, dessa sua fragilidade, mas ao mesmo tempo força, que chegou essa mensagem desse amigo? E aí foi no momento que eu cheguei, estava conversando normal, e chegou uma mensagem, o amigo dele, esse amigo de infância, falou assim, Eliane, eu tô mandando uma mensagem pro Henrique, eu quero que você leia essa mensagem para ele. E eu falei assim, peguei na mão do Henrique e falei, olha, o Paulão mandou uma mensagem para você e pediu para ler. E eu não tinha lido a mensagem, eu comecei a ler em tempo real, eu li para ele. Uhum. E aí eu tô lendo a mensagem, e aí no final, ele fazia um apelo pro Henrique. Pergunta para ele se ele aceita Jesus como salvador dele. E eu falei assim, o Paulão tá perguntando se você aceita Jesus como seu único e suficiente salvador. E ele falou, aceito. E isso me conforta demais, porque eu tenho certeza que hoje ele tá bem melhor do que a gente. E aceitou e acabou que 3 meses depois também o Paulão se foi. Então eu vejo que foi um canal muito de Deus na vida do Henrique. E começou o meu processo de hospital. Todo dia chegava no hospital e era sempre um médico diferente que estava ali na UTI, no plantão. Então tem médico que não tinha filtro. Eles viravam para mim e falavam assim, você sabe que seu marido vai morrer, né? Eu falava assim, não vai. Ele não vai morrer. E todo médico que chegava para mim, olha, seu marido vai morrer. Eu falava assim, não, ele não vai morrer. E passando
E ele fazendo o tratamento, ele chegou, aí ele foi entubado, uns 5 dias depois ele foi extubado, só que como já tinha mudado o tratamento dele nesse período que ele estava entubado por conta da pneumonia, eles resolveram fazer a quimio venosa nele. Sim. E aí, exturbaram ele começou a acordar, ficava me perguntando o que aconteceu, eu passei mal em casa. E todo dia eu chegava lá, eu tinha que explicar para ele que ele estava muito confuso. E nesse período, cada dia, olha, tá melhorando. E eu falei, Senhor, eu sei Meu que o Senhor Deus. tá nesse negócio. E a família do meu pai se moveu toda em oração. Eles são adventistas. E por mais problemas que a gente tem, quando fala em oração, vamos orar por alguém, aí todo mundo se move. E aí foi assim. A gente tinha um grupo do WhatsApp, orava pelo Henrique o tempo inteiro. Isso é o que... Porque às vezes a gente está acostumado a ver os problemas que as famílias têm, né? Mas quando acontece algo nesse nível e que a família se junta, se une ali em oração, é o que às vezes já houveram brigas, discussões, mas o amor realmente cobre uma multidão de pecados, né? O amor cobre as desavenças, cobre os problemas. E é isso que aconteceu? É isso que você sente com essa união da sua família? Foi isso? Sim, foi exatamente isso. Foi o momento que, pronto, agora a gente vai se levantar e a gente vai orar. E era oração sem cessar, oração de madrugada, era o tempo todo. E isso me ajudou muito, isso foi me fortalecendo muito. E cada notícia que eu recebia do Henrique no hospital, eu falava, Senhor, eu não vou aguentar mais. E aí vinha outro problema. E o Henrique, ele começou a melhorar, apresentar melhoras. Só que quando deu o 10º dia da quimioterapia dele, né, as células eram. E aí veio a segunda luta, assim. Ele começou, como a imunidade dele estava muito baixa, aí ele começou a pegar bactérias no hospital. Aí tinha que tratar a bactéria. Aí tratava a bactéria, parecia um vírus. Aí tratava um vírus, outra bactéria. E aí nisso não podia fazer a segunda sessão de químio. Porque... Enquanto ele não se recuperasse, enquanto não se recuperasse. Então os médicos ficavam naquela. Se não tratar a bactéria, ele vai morrer. Mas se fizer a quimioterapia, ele também morre. Então se não fizer, aí ficava aquela coisa. Só que eu estava crendo o tempo todo que Deus iria fazer um milagre. E eu estava, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Isso eu sei que o Senhor está me chamando. E isso dentro de casa o dia inteiro, pandemia, sem ninguém, sem contato com ninguém. Era só eu e Deus. Meu Deus. Era só eu e Deus. E quando não aconteceu? E quando o milagre que você esperava não aconteceu? Como que foi isso? Como que você ficou com essa situação? Eu desmoronei. Quando eu recebi a notícia que os médicos me ligaram, pediram para eu ir no hospital, estava com o sobrinho dele. E aí eu falei, Lucas, eu já imagino o que pode ter acontecido. E até hoje, assim, eu tenho a sensação daquele momento que eu entrei no carro, a minha mandíbula, meu maxilar travou, eu só sentia formigando, as minhas mãos travadas. E eu cheguei lá e sentei, eu e o Lucas, nós sentamos, e chegou aquele tanto de médico, enfermeiro, eu falei, meu marido se foi, né? Infelizmente. Ali, eu falei, e agora? E agora o que vai ser da minha vida? A primeira coisa que eu perguntei, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? E assim, com o tempo, eu percebi que o milagre que eu pedia para fazer na vida dele estava sendo feito na minha vida. Meu Deus. Então, eu tinha muito medo dele ficar sofrendo por muito tempo. E no dia que, antes dele ir para o hospital, ele falou comigo assim, vou falar com a médica que se for continuar assim eu não vou aguentar. Então eu tinha muito medo, que ele não merecia sofrer. Então foi naquilo ali que eu percebi. Falei, Senhor, o milagre que eu pedi tanto para o Senhor fazer na vida dele, o Senhor estava fazendo era na minha. O Senhor estava me preparando.
Mas no momento a gente não entende. Claro. Né? No momento a gente não entende. E eu só pensava assim, agora o que vai ser de mim? E era pandemia. A minha mãe ficou comigo uns dias, então revezava. O sobrinho dele mais velho ficava comigo alguns dias. A minha irmã ficava comigo alguns dias. E chegou um momento que eu tive que ficar sozinha. E foi aí que eu comecei a achar que eu ia ficar louca. Eu comecei a ter a noção de que eu estava ficando louca. Eu falei, meu Deus, eu tinha uma vida normal, eu era feliz. E agora eu tô aqui sozinha, não tem ninguém. E assim, foi um mix de sentimento. O que era isso de achar que estava ficando louca? Como é que era a sensação? Porque a minha vida perdeu o sentido completamente. Todo Você plano... tinha quantos anos? 26. Então, todo o plano que eu tinha feito de casamento, das nossas vidas, daqui tantos anos a gente vai estar assim, filhos e tal, acabou. Falei, e agora o que eu faço? O que eu vou fazer com isso? E aí era só eu e o Senhor na minha casa. Só eu. E orando, buscando, e era aquele momento que a gente não podia ir na igreja. Então eu ligava, assistia as lives dos cultos, era o tempo todo assim, e choro de desespero, era aquele choro de desespero e culpa. Aí veio a culpa também. Logo no início que ele faleceu, eu me senti muito culpada. Porque eu falei, eu não deveria ter ouvido ele. Eu deveria ter comprado aquele remédio quando tinha que comprar. E eu fiquei martelando essa questão do remédio, que ele não quis deixar eu comprar porque era caro. Eu falei, se eu tivesse comprado esse remédio, talvez as coisas teriam sido diferentes. Eu deveria ter trocado ele de hospital. E eu ficava o tempo todo assim, por que eu deixei ele no hospital? Por que eu não voltei com ele pro Felício Roxo? E aí aquela culpa. Eu deveria ter feito melhor. Eu deveria ter sido uma esposa melhor. E ele gostava tanto de comer uma salada de maionese. E eu falei, eu não fazia. Agora o que eu mais queria era fazer uma salada de maionese para ele. Então, às vezes, tem detalhes das nossas vidas que a gente deixa passar. Uma simples salada de maionese fazia ele feliz. Ele adorava comer bem. E aí eu falei, por que eu não fiz mais salada de maionese para ele? Então, assim, vem essa culpa na gente de que a gente poderia ter feito algo diferente pro destino mudar. E aí eu muito mal com tudo isso, com essa culpa. E eu tenho um irmão ele é meu único irmão, homem. Ele tem mais de 20 anos de ministério. E ele veio pra minha casa quando o Henrique faleceu. E eu falei com ele, eu falei, a gente orou tanto. Por que o Senhor livrou o Henrique dessa? Ele era uma pessoa boa. E aí meu irmão virou pra mim e falou assim, Preta, se Deus quisesse curar o Henrique, Deus não precisava de uma oração nossa. Ele teria curado. Oração é para nós, para nos fortalecer. Deus quer ouvir de nós, sim. Mas se Deus quisesse curar ele, ele não precisava de oração nossa. Ele teria feito. E hoje o Henrique, ele tá melhor do que a gente. E foi passando, e eu sozinha. Aí chegou uma fase do luto, assim, era choro e desespero. O domingo pra mim, então, gente, o domingo era o pior dia da semana. Era quando vocês estavam juntos o tempo todo, né? Era o domingo do churrasco, porque ele adorava um churrasco. A minha casa era cheia de gente. A minha casa vivia cheia de amigos. Era só farra, era só felicidade, mesa cheia. E todo mundo sumiu. Meu Deus. Todo mundo sumiu. Eu me via numa situação assim, e mesmo que depois da pandemia houve algumas, né, que poderia sair, que poderia se reunir, ninguém me chamava para nada mais. Eu nunca gostei de farra, essas coisas, mas às vezes o que eu só queria era que as pessoas que ficavam sentadas na minha mesa falassem assim, vem aqui, vem almoçar aqui com a gente hoje. Só ser acolhida, né? Só ser acolhida. Só um abraço. Só um abraço, só ser cuidada. Eu falei, olha, eu tô indo aí, vou passar o dia aí com você. Lógico que teve pessoas específicas que fez isso por mim.
Só que a minha casa era muito cheia. Era todo final de semana. E aí que vem o aprendizado. É nesses momentos que a gente aprende muita coisa. E fui levando. Esse foi o início do seu recomeço? Como foi o seu recomeço? E aí ainda assim, ainda não foi o meu recomeço, porque chegou um momento que eu comecei a ficar rebelde. Eu comecei a achar injusto o que estava acontecendo comigo. E aí eu me afastei de novo. Só que assim, me afastei, mas eu não bebia mais. E antes de tudo acontecer, eu estava uma fase que eu estava bebendo muito álcool. E foi aí naquele momento que eu parei. E Deus ele é perfeito, cara. A vontade do Senhor, ele é boa, perfeita e agradável. E ele não desperdiça nada. É verdade? Não desperdiça nada. E hoje faz, assim, né? Esse mês passado, fez 6 anos que eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. E eu sou tão grata a Deus por isso. Porque eu sei quanto que isso estava me destruindo. E me rebelei, comecei a buscar refúgio em outras coisas, em pessoas, em fazer outra coisa. Eu vou tentar. Eu comecei a fugir da minha dor. Não, eu preciso viver, eu quero viver, eu vou fazer isso. Só que lá por dentro não era o que Remoendo. O Senhor virava para mim, não é isso que eu tenho. E um dia eu estava fazendo uma mentoria onde que o meu mentor, ele passou pelo mesmo processo que eu. Ele também perdeu a esposa. E ele virou para mim e falou assim, Eliane, você precisa fazer o Moriá. Eu fiz o Moriá e você precisa fazer o Moriá. Que, para quem não sabe, o Moriá é um retiro espiritual. E ele fica tão pertinho de nós. E muita gente não sabe o que é o Moriá. Falou assim, você precisa fazer o Moriá. Porque você era casada com o Henrique e vocês eram uma só carne. Então, como ele faleceu, é como se tivesse arrancado um membro do seu corpo. Você precisa ir, porque nas mentorias eu conversava com ele, me abria com ele. E aí eu fui pro Moriá. E ele falou assim, olha, chega lá no Moriá, você vai ver que é diferente e tal. Lá é uma energia, é uma coisa diferente. Eu falei, tá, então vou fazer esse Moriá. Quando eu cheguei no estacionamento da Estância do Paraíso, que eu fui subindo, aí eu já comecei a chorar. Eu chorava assim, era lágrima. E quando desci do carro, e aí eu chorava o tempo todo, e cheguei na recepção para fazer o check-in, todo mundo chorando. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? É incrível. Que lugar é esse? E aí foi que as coisas começaram a se encaixar. E eu fui para desligar dele, lá tinha uns quartinhos onde que a gente faz os tratamentos individual. E quando eu cheguei, eu contei a minha história para uma missionária. E ela falou assim, a gente vai fazer uma oração para você se desligar do Henrique. Tirar essa capa do luto. Sim. E ela foi, sentou e orou comigo. E ela falou assim, Eliane, nada do que eu estou te dizendo é de mim. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua família, mas Deus está me dizendo que um espírito de loucura pairava sobre a sua vida. E você só não ficou louca por conta das orações do seu irmão. E ela não sabia que eu tinha irmão. Não sabia de nada. Ela não sabia. Aí eu desmoronei, eu chorei. Ela falou assim, olha, você só não ficou louca por conta das orações do seu irmão. O poder da oração, o poder da intercessão. Porque às vezes, por mais que eu estava ali, tinha um dia que eu não conseguia orar. O meu irmão estava orando por mim. Eu sou grata demais a isso. E aprendi também a orar pelo outro, né? E daí o Senhor começou a ressignificar a minha vida. Ressignificar. E acontece uma coisa aqui, acontece ali. Só que não tem jeito. O Senhor, Ele nos ama tanto que Ele não deixa a gente fugir. Então, você que é cristão, você acha que você pode fugir? Deus, Ele sempre vai te catar. Ele não vai deixar você fugir. É verdade. E ali, voltei para a igreja, passei num processo, voltei para a igreja e mergulhei mesmo no Senhor. E
tenho mudado a minha vida. Todo dia é algo diferente. E esse relacionamento com Jesus, esse recomeço com ele, foi o que te salvou? Foi o que me salvou. E que me salva todos os dias. Porque a gente não está livre de viver aflições, Sim, né, Carol? Com certeza. Todos os dias. Então, você falou sobre o fundo do poço. A gente sempre vai estar lá. Sempre vai acontecer e a gente vai estar lá. E esses dias eu fiquei pensando assim, Senhor, vira e mexe, eu tô aqui no fundo do poço. A gente não sabe o propósito do Senhor naquele momento. E em Salmo 40, deixa eu até ler aqui, gente, dá licença. Eu vou até pegar aqui, na minha Bíblia aqui. Em Salmo 40 fala, que é uma canção de Davi, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou do fundo do poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me em um local seguro. Glória a Deus. E aí eu entendi o quê? Eu não saí de lá. Ele me tirou do fundo do poço. Então, para quem está no fundo do poço, a única solução é você olhar para cima e clamar. Clamar ao Senhor. Amém. É necessário que a gente passe pelo fundo do poço, porque ali a gente vai aprender coisas que a gente não aprende em lugar nenhum. Então é ali que o Senhor vai estar nos forjando e alinhando o nosso destino com o que Ele quer pra gente. Glória a Deus. E é isso. E quem é a Eliane hoje? Ai! Quem é a Eliane hoje? E pra gente finalizar, Eliane, se você pudesse deixar uma mensagem para quem já viveu isso, para quem está vivendo isso, a Eliane de hoje, o que você falaria para essa mulher, para essa pessoa, para esse homem? Olha, tudo passa. Vai passar. Essa dor vai passar. Mas igual eu falei, olhe para o alto e clame ao Senhor. Pergunte ao Senhor qual que é o propósito da minha dor. Senhor, qual que é o propósito da minha dor? Para onde eu tenho que ir? Alinhe o meu destino, Senhor, com o que o Senhor tem para mim. Não, isso não tem erro, Carol. Não tem erro. Lógico que não é fácil. No momento é muito difícil. A gente acha que a gente vai morrer. Há a sensação de que a gente vai morrer. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quando o Senhor te arrancar de lá, você não vai precisar sair, porque Ele vai te tirar de lá. Aí as peças começam a se encaixar. E aí você vai falar, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Era necessário eu passar por isso. Porque senão eu não teria aprendido, se eu não teria ter tido essa versão minha, se isso não teria acontecido. Então é necessário. É necessário passar por luto. É necessário você viver esse luto. José, ele foi jogado num poço, ele foi vendido. Só que o Senhor preparou ele para governar o Egito. Verdade. Então, nada é em vão, o Senhor não desperdiça nada. Então, se você está nesse lugar, a única coisa que você tem que fazer é clamar ao Senhor, que Ele vai te tirar de lá. Amém. Eliane, muito obrigada mesmo. Eu já conhecia um pouquinho da sua história, mas não tão profundamente, e eu queria realmente te agradecer por se dispor a deixar o Senhor te usar para abençoar outras Amém. Vidas, por ter vindo compartilhar com a gente a sua história. Foi uma honra te receber Amém. Aqui Amém. E contar um pouquinho da sua história. Amém, eu que agradeço, Carol. Obrigada mesmo. Espero que através disso as pessoas que passam pelo mesmo processo que eu acalmem o coração, acalma seu coração. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ainda que a gente não entende agora, uma hora vai entender. É verdade. E você que nos acompanhou até agora, eu também te agradeço. Eu espero que a história da Eliane possa ter te tocado de alguma forma, que você possa ser abençoado pela história dela, porque não só quem vive um luto, mas quem precisa de uma transformação, quem se encontra no fundo do poço, que a história dela possa ser um abraço, um aconchego que você precisa hoje. E eu gostaria também de aproveitar para agradecer às pessoas que acreditaram nesse chamado, que acreditaram que histórias podem realmente transformar vidas. Eu acredito que essas histórias não estão sendo contadas aqui
por acaso. Então eu agradeço as pessoas que confiaram na gente. A própria Eliane Soares com a sua empresa, a Proativa Clínica Veterinária, a Decom Consórcios. Eu agradeço a todos vocês por terem confiado nesse chamado e que histórias realmente possam transformar vidas. Obrigada a todos vocês e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!